pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou com saudade de vocês, tá bom? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho percebido assim que é, alguns alunos têm tido muita dificuldade assim de estudar sozinho e é esperado isso. É tudo muito novo para vocês, para quem não está acostumado. Eu já estou acostumado com o IAD, eu já fiz cursos, e é bem interessante porque o aluno IAD ele tem que desenvolver muita autonomia, uma coisa que a gente prega muito na faculdade. É, mas eu acho que vai ser uma experiência boa para vocês, apesar do sofrimento, como diz o nosso amigo Sócrates, é maiêutico, nós vamos ter que parir esse hábito, né, de estudar sozinhos, ou de estudar sem ter a presença física do professor. Mas eu acho que a gente pode tirar um bom proveito dessa experiência. Eu tenho evitado de gravar videoaulas porque aqui é muito barulhento. Estou com tudo fechado, não estou na minha casa, eu estou em Barueri, na casa do meu filho, e mesmo assim é muito barulho. E peraí, esse celular fica aparecendo mensagem toda hora. Então, assim, é muito difícil. Mas eu queria aproveitar esse momento. E a semana que vem eu vou dar um jeito de ir em algum lugar, em alguma salinha, em algum lugar trancado para gravar aula sobre os conteúdos para mandar para vocês. Mas nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre algo que interessa para todos os semestres, para os segundos, para os terceiros, para os quartos, para os quintos, para os sextos, para os sétimos, que são todos os semestres que eu dou aula. É sobre sala de aula invertida, que vocês provavelmente já ouviram falar, né? É uma coisa que está na moda no momento, mas que em 2001 já esteve muito em voga, a Fama já faz isso há muito tempo. Quem está acostumado comigo, o pessoal do sétimo, do sexto, sabe que eu adoro sentar em U. O termo sala de aula invertida veio primeiro do sentar em U, né? Depois veio da questão acadêmica mesmo, que a gente pratica muito hoje. E hoje ela virou uma metodologia, virou um método que se pratica muito em grandes universidades, virou livro, virou tema de pesquisa de dissertação e etc. E o que é a sala de aula invertida? Na escola tradicional, o professor ele levava o conteúdo, você não sabia o que você ia aprender, né? A aula era uma surpresa. Hoje, vocês sabem, a gente apresenta no começo do semestre o plano de ensino. Então, você tem no decorrer do ano o que você vai aprender. Sabe as datas de provas, sabe as datas de atividades, a gente avisa antes. Então, o aluno, ele sabe o que vai acontecer com a vida dele. Na sala de aula invertida, eu tive, assim, 2 ou 3 alunos, graças a Deus foram poucos, né? Que fizeram a seguinte colocação: como é que eu vou fazer resumo de um texto que eu não li, que não foi explicado? Esses alunos são alunos que não estão acostumados ainda com a proposta pedagógica da FAM e da FIP e de outras grandes universidades que já trabalham assim. O modelo sala de aula invertida é um modelo que o primeiro passo é assim: o conteúdo é introduzido ao aluno antes da aula presencial, como a gente faz na FAM e na FIP. Semana que vem vocês vão trazer lido e resumido o texto tal, está na Xerox. Vocês vão pegar o texto tal e trazer lido e resumido. Então, o primeiro contato do aluno é um contato virtual, com textos, com vídeos, com fóruns, que ele vai participar, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora de uma forma mais efetiva ainda. Eu não sei quantos professores de vocês fazem isso, mas eu, particularmente, costumo fazer. Não no começo do semestre, porque os alunos no começo do semestre precisam ir se acostumando com o professor, mas eu normalmente uso textos, resumo de texto, depois debate do texto, ou fórum, ou uma aula expositiva dialogada, no qual a gente dialoga em cima do texto que já foi lido, no qual os alunos trazem as dúvidas, participam. A gente chama essa aula de expositiva dialogada, que não é só o professor despejando conteúdo, e sim o aluno participando ativamente. Então, o primeiro passo da sala de aula invertida é o virtual. Então, eu já dei vários exemplos disso na sala de aula, em todos os semestres, eu creio.
Mas é aquela situação que você fala assim para a criança da educação infantil. Próxima aula, ou do ensino fundamental, a Pro vai ensinar sobre vertebrados. Então vocês vão trazer para a Pro o que vocês conseguirem pesquisar de vertebrados. Fotos, ideias, e a criança vai trazer. Então ela vai ter um primeiro contato virtual, não é presencial com o professor. Tá? A criança de hoje, eu vi esses dias na televisão, crianças do Fundo 1, fazendo o professor dando na videoaula, ou falando no YouTube, postando no drive da escola, ou no drive da sala, e aqui a criança acessando uma atividade de pesquisa que ela tinha que fazer, e o professor só tinha mandado um áudio para ela. Então ela vai ler o texto, ela vai anotar as dúvidas, ela vai buscar a videoaula, ela vai buscar fóruns, ela vai fazer fóruns com o WhatsApp dela e vai anotar todas as dúvidas para quando tiver um outro momento de discutir esse conteúdo, ela poder fazer isso melhor. Que foram as instruções que eu passei ontem e hoje para algumas salas e para algumas pessoas que tiveram essa dúvida. No segundo passo, o aluno vai rever o mesmo material que ele teve dificuldade, rever o mesmo material de uma outra forma, né? Que seria as dúvidas, as coisas extras que o professor ou que ele vai trazer, fazer outras pesquisas do mesmo assunto, fazer um aprofundamento do tema estudado, de acordo com o interesse dele. A gente já viu isso com o pessoal do 5º semestre, quer dizer, o pessoal que está no 6º e 7º. O pessoal que está no 5º agora ainda vai ver com o Brunner, com um autor que fala sobre isso, e vários outros autores falam sobre isso há quase 100 anos, que a gente tem que rever a mesma matéria com o aluno várias vezes, né? Por isso que o pessoal do 3º, por exemplo, está primeiro lendo o texto, resumindo o texto, agora a gente vai para um debate, depois a gente vai para um outro momento, que é a videoaula, né, que eu vou mandar para vocês gravado. Então você vai ver o mesmo assunto várias vezes, o mesmo texto várias vezes, tá? Esse é o momento em que ele vai rever as suas dúvidas, levantar mais dúvidas, comentar, ouvir os comentários complementares dos colegas, fazer os seus próprios comentários na sala de aula. Ou seja, ele vai participar ativa e interativamente, como diz o nosso amigo Vygotsky, que vai ter uma participação mais interativa na aula. O terceiro passo seria a elaboração de projetos, que o pessoal do 6º semestre está aprendendo a fazer agora, né? A duras penas, porque esse a gente teria que fazer mais presencial mesmo, mas eles estão fazendo. Quer dizer, em sala de aula, os alunos tiram as dúvidas, o professor propõe outras atividades para essas dúvidas serem sanadas, em mini-grupos, ou no grupão, ou no debate, aquele que a gente costuma fazer em sala de aula acerca do assunto. É um momento presencial. Portanto, ele deve trazer conteúdos, o aluno deve trazer tudo de conteúdo que ele achou sobre aquele assunto. Ele não pode se limitar ao texto que o professor indicou. Entendeu? É o caso de vocês. E isso a gente está falando na escola básica. No ensino superior, mais ainda. Então, é uma habilidade que vocês têm que desenvolver. De trocar no WhatsApp. Gente, vocês entenderam a página 15? Não entenderam? Vamos perguntar para a professora? Vamos falar que a minha dúvida é a sua? Vamos fazer uma pergunta junto? Vamos nós duas perguntar, ou nós três, ou a sala inteira? Né? Vocês têm outro grupo. Gente, estamos todos com dúvida a respeito de pensamento sincrético. Vou pegar lá o pessoal do 5º, né? Pensamento sincrético. Todos ficamos em dúvida do que é pensamento sincrético, né? Então vamos perguntar. Pensamento categorial do Vallon, nós entendemos direito o que é pensamento categorial? Nós entendemos direito o que é sistema educacional na concepção do Dermeval Saviani? Ou esse texto está muito complicado? Ele é filosófico, é um texto conceitual, é um texto de abstração das ideias. Ele precisa ser lido no mínimo 5 vezes, né? Aquela história. Então, esses projetos, esses debates, essas atividades feitas em grupo, ou individualmente, ou em parcerias, na interatividade, no EAD, gente, funciona assim. O aluno de EAD, ele recebe os textos, muitos textos, para você ter uma ideia, eles têm em média de 200 a 300 páginas para ler por semana.
estudar na faixa de 50 páginas por dia. Fora isso, para cada matéria eles têm um portfólio, uma interatividade e uma atividade para fazer. E cada atividade dessas vale assim. Tem atividade que vale 0,5, tem atividade que vale 0,3, tem atividade que tem perguntas, tem atividade, as atividades são perguntas do tipo ENAD, igual eu pedi para o 7º semestre fazer, igual eu pedi para vocês fazerem, para alguns semestres eu pedi para fazer. Então não é pergunta do tipo, o pensamento sincrético é A, pensamento confuso, B, pensamento claro, C, pensamento intelectual. Não são perguntas desse tipo. Se vocês entrarem, quem seguiu minhas instruções foi no ENAD, viu como é o modelo ENAD de pergunta ou o modelo de concurso e fez perguntas muito bem feitas, entendeu? Teve uma pessoa que mandou uma pergunta assim para mim: Pro, eu tenho que responder a pergunta porque é muito boba a resposta, né? Por quê? Porque ela fez uma pergunta muito simples, tem que ser uma pergunta mais bem elaborada, que são as perguntas do nível de vocês. Nem para as crianças hoje mais serve aquela pergunta que o texto está assim: planície é 2 pontos. Aí a pergunta é: o que é planície? Não serve essa pergunta mais, porque essa pergunta é para a criança que não pensa. A criança que pensa tem que ser uma pergunta mais elaborada, né? Então, quais são os benefícios desse modelo? Ele exige mais do professor, ele exige mais do aluno. Gente, vocês não têm ideia quanto eu estou trabalhando. Vocês não têm ideia. Desde segunda-feira passada, eu trabalho das 7 da manhã às 11 da noite, meia-noite. Às vezes eu não paro para comer, às vezes eu não paro para ir no banheiro. Olha o estado que eu estou, né? A minha cama ali sem arrumar, né? E assim, muitas perguntas. Eu tenho na faixa de 600 alunos. Eles estão mandando atividades individuais. Na medida que eu posso, eu estou corrigindo individualmente. Nem todas eu consegui corrigir. Eu não sei em que momento eu vou fazer isso. Eu vou ter que fazer isso em algum momento. Mas assim, eu estou dando uma batida de olho. Como para algumas pessoas, eu devolvi. Não devolvi para todo mundo, mas as que eu corrigi e tem alguma coisa muito grave para corrigir, eu devolvi. Para quem eu não devolvi, fique tranquilo. É porque está bem feita. Fique tranquilo. Então, o devolver significa um trabalho a mais para o professor. É essa a realidade que vocês vão encontrar com esses novos alunos que vocês vão encontrar na sala de aula, no dia a dia, no nosso dia a dia, futuramente. Quais são os benefícios desse novo modelo? A tal da construção do conhecimento realmente acontece. A automotivação, a criança, o aluno se sente motivado para aprender. Por quê? Porque ele está aprendendo de fato, ele fica motivado, não fica aquela aulinha que ele vai para lá, assiste, não aproveitou nada, nem prestou atenção, né? Você exige que ele desenvolva a criatividade, o espírito de colaboração, um tem que colaborar com o outro. Quem não entendeu, olha, eu entendi, gente. Na colação de grau agora, sábado retrasado, a representante da turma falou do espírito colaborativo que elas tinham, uma turma muito forte, porque elas trocavam no WhatsApp as experiências, os aprendizados, desenvolver autonomia, tão famosa autonomia, uma competência importantíssima para o mundo moderno. Desenvolve a colaboração, desenvolve o espírito cooperativo nos alunos. Ela é mais humana porque ela aproxima as pessoas. Apesar de nós estarmos aqui distantes, eu estou hoje mais próxima de todo mundo, vocês querem saber. Porque hoje eu tenho ali no WhatsApp, ainda não consegui cadastrar todo mundo aluno por aluno. Mas tem aluno na sala de aula que eu vi a carinha e eu conheço, mas eu não sabia o nome. Agora eu sei. Quando eu fico em dúvida, eu clico lá no nominho dele, eu vejo a fotinha. Eu sei com o que eu estou falando. Com a fulana, com a Betrana, com a Cris, com não sei mais quem, com a Jaqueline, com essa Jaqueline, com aquela Jaqueline. Eu sei com o que eu estou falando. Eu estou mais próxima de vocês em termos de conhecer a carinha e de saber com o que eu estou falando do que na própria sala de aula, que às vezes eu converso com aquelas que falam mais, com aquelas que são mais extrovertidas. Eu estou tendo a oportunidade de falar com as introvertidas, que me mandam dúvidas e que na sala de aula nunca conversam comigo. Então, eu quero, gente, que vocês se sintam à vontade para perguntar para mim.
Agora é uma oportunidade até melhor, porque na sala de aula às vezes tem vergonha, vamos aproveitar e viver essa experiência da forma mais intensa possível. Já que nós temos que ficar confinados, vamos viver essa experiência da forma mais intensa possível. Mandem dúvidas. Então nós fizemos o quê? No primeiro momento, fizemos a leitura do texto e o resumo, dependendo da matéria, né? Em projetos a gente está num outro momento, que o pessoal já está construindo projetos. Depois, agora, algumas turmas já vão entrar em debate a semana que vem. Aí eu vou terminar de gravar todas as aulas, que ainda não terminei de gravar. Aqui a luz é muito ruim, tá vendo? Passa caminhão, não fica bom o vídeo, mas dá para vocês me entenderem, creio eu. E aí vou mandar a videoaula. A gente tem que ir no ritmo da sala de aula, é uma exigência da instituição, para termos o melhor aproveitamento possível. Mas eu gostaria que a gente não caísse na qualidade, que vocês participassem, que vocês trouxessem as dúvidas. Podem fazer as reclamações, eu estou aqui totalmente aberta para a gente fazer o melhor possível para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês e quero que vocês fiquem bem, tá? Cuidem de vocês, cuidem das suas famílias, dos seus filhotes, das suas mamães, dos seus maridos, dos seus filhos e das suas esposas, né? Quem for casado aí, tá bom? Beijo.